Irmã, a alegria do Senhor seja a nossa força. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu, você e todos os que creem. Esta é a nossa fé. Nos alegramos e venceremos as dificuldades e todas as investidas do inimigo, sustentado na mão de Cristo. Sustentados na mão de Cristo. Guiados pela mão de Cristo. Iluminados pela luz do Espírito Santo de Deus. Aqui seu Ayrton, conhecido como Ayrton Taxista. Se inscreva no canal. Faça um comentário. Compartilhe e deixe um joinha. Toque no sininho aí e ajuda o canal. Pois esse canal é para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 17 de setembro de 2023, hoje é domingo, dia do Senhor. 24º domingo do tempo comum. As leituras deste dia na Igreja Católica, na Igreja Una Santa Católica Apostólica Romana, na liturgia desse dia, Jesus vem nos lembrar quem somos, como devemos viver uns com os outros, para assim poder viver como filhos de Deus. Se não for assim, não pode ser filho de Deus. Aliás, não é, porque esta é a regra. A primeira leitura é do livro do Eclesiástico, capítulo 27, versículos 33 até o capítulo 28. O capítulo 28 lê do versículo 1 até o versículo 9. Olha o que é que nos diz o Senhor. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vinga encontra a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Quem se vinga o Senhor pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando você orar, teus pecados serão perdoados. A condição, meu irmão, minha irmã, de ser ouvido por Deus é perdoar. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do teu semelhante, como poderá pedir perdão dos teus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é o Salmo 102. O Senhor é bondoso, compassivo e generoso. Melhor, o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo de 7 a 9. Irmãos, ninguém dentre vós, ninguém no meio de vocês, vivam para si mesmo, ou morra para si mesmo.
Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou. Exatamente para isso. Para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha, o Evangelho de Jesus Cristo, hoje, é segundo São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou a acertar, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, seus filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do seu patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que ele devia apenas 100 moedas. Ele agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caído aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu, mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Então, o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Vinde, Espírito Santo, traz o teu encanto, enche a minha vida. Quero ser fiel a Deus e cumprir a minha missão. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida, a nossa salvação, o nosso relacionamento com Deus, depende do nosso relacionamento uns com os outros. Ou nós, seres humanos, aprendemos a ter um coração com base no coração de Jesus, ou não, veremos os céus. Temos que nos entregar nas mãos de Deus, sempre buscar Jesus, a força que liberta, a força libertadora, o poder libertador, a luz do Espírito Santo, que nos ilumina
que nos resgata. Porque humanamente falando, não é fácil você perdoar a pessoa que quer te matar. Mas Jesus perdoou aquele que estava, quando ele estava no alto da cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aliás, aproveito para fazer um alerta, um protesto. Porque tem aí a Netflix, segundo as informações que está nas redes sociais, fez um desenho com Nosso Senhor Jesus Cristo, mercenário, com 2 metralhadoras na mão, descendo da cruz e matando todos. E apaixonado por sexo, que faz sexo ali mesmo com 2 mulheres, ou seja, sexo a 3. Tentativa de a palavra não sai, mas a tentativa de diminuir ou tirar a divindade de Cristo. Desvinilizar. Né? Jesus é divino. Então ele tem 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então querem tirar ou mostrar com essas coisas que Jesus não é divino, mas simplesmente homem. Isso é blasfêmia, isso é injúria, isso é agressão, isso é desrespeito, isso é brincar com Deus. E com Deus não se brinca. Está lá na carta aos Gálatas, ou Efésios, capítulo 6, versículo 7. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Tem um crucifixo com um boneco. Estão brincando com coisa séria. Não se brinca com Deus. Tu come, bebe, respira. Nós comemos, bebemos, nos movemos e somos. Por Ele, com Ele e para Ele. Não se brinca com Deus. Jesus no alto da cruz perdoou. Jesus veio para perdoar. Jesus veio para nos resgatar. O único objetivo de Jesus vir ao mundo foi para isso. Não foi para fazer sexo com ninguém. Não foi para atacar ninguém. Não foi para matar ninguém. Querem fazer campanha contra armas? Façam. Protejam a vida das pessoas, dando segurança. Mas não coloque Jesus, nosso Senhor, dentro das suas ideologias satânicas, não. Não coloque suas ideologias satânicas. Na época de Cristo não tinha armas, revólver, tinha espada. Mas ele mandou Pedro guardar a espada na bainha. Teve a oportunidade que ele disse, quem não tiver uma espada, vende a sua túnica e compre uma. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Nós vamos no Velho Testamento e vemos as guerras que tinham. As batalhas. E o povo de Deus lutava com armas. Jesus veio não para lutar com armas. Porque a luta de Cristo, ele disse, o meu reino não é deste mundo. Olha, se o meu reino fosse desse mundo, os meus soldados teriam lutado. Veja. Então, a luta aqui na terra, enquanto estivermos aqui, temos que preservar a vida. Ser respeitada a dignidade das pessoas, a dignidade das famílias. Sua casa é inviolável. Seus filhos, sua esposa, seu esposo deve ser defendido. Mas, espiritualmente falando, e para viver em convivência fraterna, não é para guardar ódio no coração. Se tu, que é mortal, sabe que vai morrer, guarda ódio no coração, não perdoa, quem é que vai perdoar os teus pecados? Isso nos diz a leitura de hoje. Vive para Cristo. Vivos ou mortos pertencemos a Cristo, nos diz a segunda leitura. E Jesus diz,
a Pedro. Não perdoar 7 vezes, mas perdoar sempre. 70 vezes 7. Quem não perdoar, não tem perdão. A condição para receber perdão é ser perdoado. É ser perdoado. Jesus cita o empregado. Quem é o empregado? O empregado sou eu e você. Nós recebemos de Deus a vida. Como disse, respiramos, nos movemos e somos. Ou seja, devemos tudo, porque tudo pertence a Deus. Por isso devemos perdoar uns aos outros. Se aí tem aquela pessoa que me ofendeu, que quer me matar, o que é que eu vou fazer? Não carregue ódio no coração, não queira vingança. Porque perdoar não é ato de você estar abraçando nem beijando ninguém. Perdoar é uma decisão. Como orar, como acreditar em Deus, não é sentimento, é decisão. Eu creio em Jesus porque creio em Jesus. Porque sei que ele veio a este mundo, se fez homem, morreu e ressuscitou. Eu creio, não é sentimento. Eu rezo, é obrigado eu sentir? Não. Se eu sentir alguma coisa, tudo bem, mas se eu não sentir, eu vou rezar. Vou continuar rezando. A mesma coisa é o perdão, é decisão. Eu perdoo a quem me ofendeu, mas vou tomar minhas precauções para que ele não venha me matar, ou me atingir, ou me fazer mal a mim e aos meus, nem a ninguém. Você cuidar da sua casa é dever seu, responsabilidade sua. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que devemos defender a vida. E você matar para se defender, para cuidar da sua vida e daqueles que é seu, é um dever seu. É um dever. Preservar a vida. Agora, matar, brincar com as coisas santas, com o sagrado, viver matando para roubar, matando para poder usar mulher alheia, matando para poder assumir poder, matando quando faz as injustiças, matam no coração e matam também pelas ações ou pelas armas. Isso é abominável. Então querem colocar Jesus agora, né, nesse meio, nessa lama que vive a humanidade, nessa incredulidade que nós vivemos, onde tem países que não quer saber, não é nem para professar religião. No nosso país tem gente com ideologia que diz que nós, cristãos, é para celebrar e pregar a igreja, pregar como igreja dentro da igreja, ou seja, dentro da casa. Onde nós nos reunimos dentro dos templos. Porque se a fé é de fórum íntimo, não é. A fé é para ser professada, é para ser testemunhada, é para ser mostrada, é para ensinar. Nosso Senhor diz, aquilo que eu digo dentro de casa, ao pé do ouvido, falai sobre os telhados, anunciai sobre os telhados, vão e anunciem, ensine a todos a viver tudo quanto eu vos ensinei. Quem se envergonhar, eu terei vergonha dele diante do Pai. Quem testemunhar, eu testemunharei ele diante do Pai. Esta é a palavra de Deus. Mas querem distorcer tudo, distorcem tudo, inventam cada coisa absurda. Pegam Cristo nas paradas gays da vida por aí, botam um homem crucificado, brincando com o sagrado. Vão fazer suas manifestações, mulheres encenando abortar Jesus. Essas aberrações estão por aí. Invadem as igrejas, tomam o Santíssimo Sacramento, pisam ou levam para fazer satanismo. Não brinquem, pois as consequências estão aí. E Jesus diz, perdoa. Perdoar não é ser conivente. Sabe por quê? Porque quem é conivente acha que essas coisas aí não tem problema não, não precisa falar nisso não. Quem não precisa falar nisso não deixa as pessoas se perder, porque às vezes a pessoa talvez nem saiba que aquilo ali é uma blasfêmia. Tem jovens, crianças, que não sabem, aí pode achar aquilo interessante, e não sabe que está blasfemando contra Deus. Aí o que Jesus diz? Eles não entram e impedem os que queriam entrar no céu.
Então é dever do cristão chamar a atenção. Com Deus não se brinca. Deus não é brinquedo. Pensa nos mandamentos. Pensa na aliança do Altíssimo. O sangue derramado na cruz para lavar os nossos pecados. Fica essa reflexão neste dia em que Deus nos chama a viver como filhos de Deus. Se quer o perdão dos pecados, perdoa. Se quer a cura, perdoa. Porque aquele servo devia a vida para o patrão, para Deus. E ele perdoou a dívida. Então ele devia o outro companheiro, devia o que para ele? Quase nada. Ele meteu-lo na cadeia. Então o patrão disse, pois vou entregar você e você vai ficar agora até me pagar tudo. E Jesus disse, é assim que o Pai do céu tratará a cada um de vocês, se não perdoar de coração ao seu irmão. Então não carregue ódio, rancor, sentimento de vingança no coração. Tem coração puro, coração limpo. Como ele diz, quem não se torna como criança não entra no reino do céu. Tornar como criança não é ser ingênuo. É ter um coração aberto que acredita naquilo que o pai ensina. Que se joga nos braços do pai, da mãe. Que confia cegamente. Que se joga mesmo. E não tem medo. Confia. É assim que deve ser a vida do cristão. Ouvir o pai. Eu tenho um netinho pequenino. Ele se joga nos meus braços. Se joga nos braços daqueles que ele conhece. Mas se chega um estranho, ele chora e não quer ir. Nós devemos ser assim. Aliás, Jesus fala sobre isso. As minhas ovelhas me conhecem e me seguem, mas não seguem o estranho. Porque aqueles que seguem o estranho não é ovelha de Cristo. Então, busquemos a força do Espírito Santo para perdoar sempre, mas agir sempre para que ninguém vá para o inferno. Porque Jesus veio para nos resgatar. Ele é homem divino, porque é filho de Deus, porque é palavra de Deus, porque é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Divino Jesus, tem misericórdia de nós. Divino Jesus, ajudai-nos a viver como filhos de Deus. Ajuda-nos a perdoar, como perdoastes no alto da cruz, acolhendo o ladrão que se arrependeu. Ajuda-nos, Senhor, dai-nos força e tua luz para fazermos aquilo que fizestes e nos destes o exemplo. Praticando, ensinando, entregando-se ao Pai, entregando-nos ao Pai pelas tuas mãos, pelo teu coração transpassado no alto da cruz, aberto para que jorrou sangue e água para lavar os nossos pecados. A vós toda a honra, toda a glória por todos os séculos. Amém. Para você, meu irmão, minha irmã, bom dia. Bom dia. Bom dia com Jesus, Filho de Deus vivo, ressuscitado, e com Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Um abraço.